Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, chegamos ao 26º domingo do tempo comum. Hoje a liturgia da Igreja nos convida a olhar de maneira mais atenta para o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Texto este da Sagrada Escritura que nos convida a refletir sobre fazer a vontade de Deus. Ora, se nós queremos trilhar o caminho da salvação e da santidade, nós precisamos fazer a vontade de Deus, corresponder à sua graça. Diz então o texto do Evangelho: naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo. Então, os interlocutores de Cristo são os sacerdotes e os anciãos. São as pessoas constituídas em destaque para orientar o povo. Jesus diz a eles: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. No versículo 28, Jesus começa a contar esta parábola, esta história. O homem que tinha 2 filhos representa aqui Deus Pai. Deus enquanto Trindade, que nos tem a nós batizados como seus filhos, filhos adotivos, a adoção da graça santificante. Todos nós batizados somos filhos de Deus no Filho Cristo Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ora, os filhos então da parábola significam e representam todos nós que somos filhos de Deus. E Deus nos dá então esta ordem: vai trabalhar na minha vinha. Ora, esta ordem de Deus é para que nós trabalhemos pela nossa salvação, para que nós trabalhemos na vinha do Senhor, que é a igreja. Trabalhemos pela nossa salvação, trabalhemos em forma de apostolado pela salvação dos nossos irmãos. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual dos 2 filhos, na parábola, fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então fez a vontade de Deus aquele filho que havia dito que não iria trabalhar na vinha, mas depois se arrependeu e foi. Em contrapartida, o filho da parábola que disse que iria trabalhar na vinha, que iria fazer a vontade do pai, mas depois não foi, este não fez a vontade do pai. Assim somos nós. Muitos de nós cristãos católicos são cristãos de aparência. São cristãos católicos frajutos, que vivem de máscaras, dissimulados. São os frequentadores de igreja, que dizem que amam a Deus, mas não vivem a sua fé. Dizem que amam a Deus, mas não renunciam ao pecado mortal. Não lutam contra o mundo, demônio e a carne. Não cultivam a vida de oração, penitência e mortificação. São como o filho, o segundo filho da parábola, que dizem que amam a Deus, mas não realizam as obras de Deus. Todavia, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos de fato viver o Evangelho. Porque Cristo também diz em outra passagem: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não vai entrar no reino dos céus os que vivem de máscara, de aparência e falam que amam a Deus, mas não vivem de fato o Evangelho. Vivem de narrativa. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus, no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele.
Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Os sacerdotes e os anciãos entenderam o que Jesus queria dizer. Os sacerdotes e os anciãos, bem como os fariseus, os escribas, os mestres da lei, viviam uma religião de máscara, de aparência e de fala. Aparentavam ser piedosos, mas escondiam a sua vida de pecado. Ou seja, falavam que iam trabalhar na vinha, mas não iam de fato. Todavia, os publicanos, ou seja, os pecadores públicos, as prostitutas, precedem os anciãos no reino de Deus. Por quê? Porque mesmo dizendo que não iam trabalhar na vinha, mesmo estando no pecado mortal, mesmo estando numa vida dissoluta, ao ouvirem a voz de Deus, ao ouvirem a pregação de João, ao ouvirem a pregação de Cristo, se arrependeram e se converteram, como o primeiro filho da parábola, que tinha dito para o pai que não ia trabalhar na vinha, depois se arrependeu e foi. Assim são os publicanos, os pecadores, as prostitutas, que disseram que viviam sem fazer a vontade de Deus, mas depois se arrependeram, ouvindo a pregação, e abandonando o pecado, buscaram a Deus, trabalhando pela sua salvação, trabalhando pela salvação dos outros, em forma de apostolado. Ou seja, sendo instrumentos de Deus para a salvação das pessoas. Essa parábola que Jesus conta tem muito a nos ensinar. Nós não podemos ser cristãos de máscara de aparência. Nós precisamos ser católicos de verdade. E ainda que nós estejamos na nossa vida de pecado, ainda que nós olhemos para dentro da nossa alma e constatemos que estamos no pecado mortal, ainda existe a possibilidade, o chamado de Deus para que nos convertamos, a fim de que nós sejamos santos. É isto que o profeta vai dizer na primeira leitura, extraído de Ezequiel 18, 25, 28. Não é? Deus está dizendo ao seu povo: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Que mal praticado é este? O pecado mortal, que recebe esse nome justamente porque lança uma morte à vida interior da graça santificante. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Quando o ímpio, quando o pecador se converte, renunciando e abandonando o pecado e voltando-se para Deus, encontra a vida, vida interior, vida na graça, vida eterna. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Viverá da vida interior da graça santificante, porque abandonou a morte interior do pecado mortal. Viverá da vida eterna na Jerusalém Celeste, no reino de Deus, porque renunciou às obras que o levariam à morte eterna, que é o inferno. Não? Ora, é por isso que também o apóstolo Paulo nos apresenta aqui na carta aos Filipenses 2, de 1 a 11, o exemplo de Cristo. Né? São Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo é o modelo perfeito de ser humano. Jesus Cristo é o modelo perfeito daquele Filho cumpridor da vontade do Pai. Diz ele na sequência: Jesus Cristo, existindo na condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de servo, assumiu a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de outro nome. Cristo fez a vontade do Pai, imitando-o com o auxílio da graça. Nós também devemos ter em nós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus, ou seja, devemos imitar a Cristo, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus como Cristo obedeceu a Deus, nos ensina. A leitura: humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós, meus irmãos, devemos obedecer a Deus, como Cristo, na condição de servo, obedeceu ao Pai.
devemos em tudo amar a Deus. Ama a Deus quem faz a vontade de Deus. Ama a Deus quem obedece os seus mandamentos. Ama a Deus quem trabalha na vinha da salvação de sua alma, na vinha do Senhor, que é a igreja, transbordando medida num apostolado, a fim de que possa trabalhar pela glória de Deus e pela salvação das almas. Meus irmãos, que nós possamos, no dia de hoje, buscar a Deus com a retidão interior do nosso coração, porque, como diz o Salmo, o Senhor é piedade e retidão, reconduz a bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres Ele ensina o seu caminho. Que nós, meus irmãos, também trilhemos este caminho da salvação e da santidade. Que Deus esteja com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.